Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja em você. Amados, se tem uma coisa que a gente precisa perceber e perceber rapidamente, é que a nossa vida, o nosso destino neste mundo, depende única e exclusivamente do nosso andar com Deus. Você pode fazer tudo na vida. Como eu li a meditação da mulher ontem, você pode até ter uma agenda. Você pode até fazer um inventário de atividades, com objetivos, com finalidades, com estratégias, e você pode correr o dia inteiro e realizar tudo, e no final do dia você olhar para a sua agenda e você louvar a Deus, agradecer a Deus porque você conseguiu tudo que você queria naquele dia. Mas se você nesse corre-corre, nessa agitação do dia a dia, você não seguir a receita de Lutero, você não fez nada. Lutero disse que a agenda dele era muito cheia. Mas quanto mais a sua agenda era cheia, mais tempo ele tinha para Deus. Ou seja, Lutero gastava, ou dedicava, eu costumo usar a expressão dedicar, gastar é uma expressão muito forte. Lutero dedicava pelo menos 4 horas por dia para estar na presença de Deus, comungando com Deus, aprendendo de Deus. É algo tremendo você pensar em um homem ocupado, com a agenda lotada, dedicar 4 horas por dia a estar na presença de Deus. Davi, não é Davi, né? Asaf, um dos escritores do Salmo 119, ele disse que ficava na presença de Deus 7 vezes no dia. Se a gente observar que 7 vezes, vamos colocar aí uma média de 30 minutos cada vez, ele ficava 3 horas e meia. Se a gente for para Daniel 3 vezes ao dia ficava na presença de Deus. E Daniel não ficava menos de 1 hora por dia, menos de 1 hora cada vez na presença de Deus. Ou seja, Daniel dedicava pelo menos 3 horas por dia. Davi, no Salmo 6 e Salmo 51, ele diz que 3 vezes no dia ele dedicava momentos de oração e louvor a Deus. Leia o Salmo 6 e o Salmo 51 e você vai ver que Davi dedicava, se eu não estou enganado, 51:17, ele fala que 3 vezes no dia, à tarde, pela manhã e ao meio-dia, ele ficava na presença de Deus. Ou seja, Davi também dedicava 3 horas ao dia. O que eu estou dizendo, meu amado, é que esses personagens bíblicos, eles nos dão uma receita poderosa para a gente ser um cristão vencedor. Ou seja, eles dedicavam um dízimo das 24 horas por dia para Deus. Uma média de 3 horas. Se a gente for dividir 24 por 10, aí, né, então dá 2 horas e meia. 2 horas e meia é o que Davi dedicava, Daniel, Asaf, todos eles dedicavam aí uma média de 3 horas por dia para Deus. E eu fico imaginando que o cristão do século XXI não pode ser diferente. Você e eu não podemos ser diferente. Como é que eu, como cristão, no século XXI, às portas do reino, porque Jesus Cristo está voltando, não tem tempo para Deus? Não abre a Bíblia diariamente.
e mal conhece a Bíblia. Eu fico às vezes imaginando, quando eu chego na igreja e eu ofereço um texto bíblico, né? Eu cito um texto bíblico e as pessoas começam a procurar. Tem gente que passa 2, 3 minutos procurando o texto, 5 minutos, e elas desistem porque não conseguem achar um texto da Bíblia. Significa que ela não tem uma vivência com a Bíblia. E isso eu não estou falando só da minha igreja, não. Em todas as igrejas. Aliás, fora o adventista, ou fora o adventismo, o desconhecimento, a ignorância em relação à Bíblia é maior ainda. Como eu disse nessa série já, 95% dos lares brasileiros têm a Bíblia, mas 90% dos brasileiros não conhecem a Bíblia. Agora, como é que a gente pode ser um cristão vencedor? Como é que a gente pode ficar livre das ciladas de Satanás se a gente não conhece a arma dada por Deus para a gente combater as ciladas do diabo? Efésios capítulo 6, Paulo vai dizer que você tem que tomar a espada do Espírito, a palavra de Deus, com a qual você pode apagar todos os dados inflamados do maligno. É a palavra. Agora, não existe também momento com a palavra sem você dedicar tempo à oração, né? À comunhão e ao crescimento espiritual. Deus espera isso de mim, Deus espera isso de você. Estamos no final de 2023 e eu espero que você, nesses 18 dias que ainda, nesses 17 dias que ainda falta de 2023, você faça uma retrospectiva, assista mais uma vez a série No Espírito Santo, uma série que foi muito bem assistida. Nós temos vídeo aí com quase 300 visualizações, né? E na época eu não tinha nem 200 inscritos ainda. Estava chegando a 200 inscritos. E eu espero que você... Esse ano eu tive 120 novos inscritos no canal. E a maior parte das inscrições aconteceram justamente no período da série No Espírito Santo. Vem aí a série Mais do Espírito Santo 2024, que serão 50 temas. É um desafio que eu nunca enfrentei, eu nunca me desafiei a isso, mas vamos ter 50 temas do Espírito Santo. Abril e maio serão dedicados só a temas do Espírito Santo. E eu espero que você cresça em Jesus Cristo. Aprenda de Jesus Cristo e tenha comunhão com Jesus Cristo através do estudo da palavra, da oração, do louvor, da comunhão diária. Pense em Lutero, pense em Davi, pense em Daniel, pense em Asaf, pense nesses homens da Bíblia que foram grandes vencedores. Neemias, foram grandes vencedores. Por quê? Porque tinham tempo. Eles dedicavam tempo à comunhão pessoal com Deus. Deus é contigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Eis-me aqui, Senhor, diante de Ti, e estou aqui com meus amigos que assistem essas mensagens sempre que eu as envio para o YouTube. Alguns já se inscreveram, outros não. Mas louvado seja o Teu nome por todos aqueles que assistem essas mensagens. E que o Senhor dê recompensa a cada um deles. Que cada pessoa que assiste as minhas mensagens receba do céu bênção sem medida. Visite a sua casa, visite a sua vida, visite o seu coração. E neste finalzinho de ano, Senhor, ainda dá tempo, o Senhor, derramar uma bênção especial na vida desse teu filho, dessa tua filha, que tem clamado, tem buscado o Senhor este ano, tem um propósito e não tem desistido, tem perseverado em oração. E eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu sei que a última hora do Senhor pode ser a hora da bênção. E nós estamos vivendo quase os momentos finais deste ano, mas ainda estamos esperando aquela bênção que nós cremos que o Senhor vai realizar em nossa vida. Alguns de nós está aí com
um coração bem apertado pelos problemas, pelas dificuldades, pelas enfermidades, pelas lutas, pelas perdas, pelas frustrações. O nosso coração está magoado, Senhor. Então, nesse momento, vem colocar o teu bálsamo curador em nosso coração. Cura as nossas feridas, meu Deus. E abre as janelas dos céus para nos abençoar com toda sorte de bênção celestial em Jesus Cristo. Cuide desse teu filho, cuide dessa tua filha, e que a mão do Senhor não se aparte da nossa vida, da nossa casa. E neste momento, ó Espírito Santo, Deus Consolador, Deus Eterno, Deus Criador, fala conosco, abre a nossa mente, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento à tua palavra. Nós te adoramos, agradecidos em Jesus Cristo. Amém. Amados, chegamos à igreja de Laodiceia e eu começo a mensagem de Laodiceia. Eu disse que eu ia fazer 2 mensagens em Laodiceia e eu vou começar com só o versículo 14 e versículo 15. A gente vai ler todo o texto, mas eu vou me concentrar só no versículo 14 e 15. Tá bem? Diz assim, olha, ao anjo da igreja de Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, você não é frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou você fosse quente. Assim, porque você não é frio nem é quente, estou a ponto de vomitar você da minha boca. Porque você diz, eu sou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Você não sabe que você é um miserável, infeliz, cego, nu. Aconselho a você que compre de mim ouro refinado pelo fogo para você se enriquecer, e compre vestiduras brancas para você se vestir, e que você compre também colírio para que você volte a enxergar. Eu repreendo, eu disciplino a todos que eu amo. Verso 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Verso 21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me assentei com meu Pai no trono dele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo fala às igrejas. Meu querido, eu quero ficar só com o verso 14 a 16, porque esse tema é riquíssimo. Primeiro, Jesus Cristo apresenta aqui 3 características dele. Aqui diz que ele é o final. É aquele que tem o poder para concluir todas as coisas. O amém aqui é conclusão. O amém é fim. O amém é término. A história desse mundo começou com Deus e ela termina com Deus. Jesus Cristo diz, em Apocalipse, ele começa o Apocalipse dizendo que ele é o princípio, ele é o final, ele é o amém. E o amém de Deus é para a felicidade dos filhos de Deus. Quando Jesus Cristo estava preso na cruz, ou pendurado na cruz, né? Ele estava preso na cruz porque ele foi cravado, né? Com pregos, martelos e cordas. Ele foi amarrado à cruz e cravado com pregos na cruz, coroado de espinho na cruz. Ele disse uma frase chocante. E quando ele disse essa frase, João capítulo 20, né? Eu vou ver se eu acho o texto aqui para a gente ler, porque é uma frase chocante. Capítulo 19, quando Jesus Cristo está na cruz, 19 a partir do verso 28. Depois, vendo Jesus Cristo que tudo estava concluído, tudo estava terminado. Olha aqui o amém. João, capítulo 19, versículo 28, tá?
Vendo Jesus Cristo que tudo estava consumado, a palavra consumado aqui é concluído, terminado. Havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, que como Criador fizera, descansou no 7º dia. Deus vê, Ele conclui. Deus sempre termina o que começa. Eu e você, muitas vezes, temos problemas seríssimos na nossa personalidade, no nosso caráter, justamente porque nós não seguimos o princípio de Deus. Se você começou um projeto, meu irmão, termine. Não desista. Se você começou uma faculdade, se você começou um empreendimento, se você começou um relacionamento, se você começou uma atividade, não desista no meio do caminho. Eu falei na mensagem anterior, talvez muita gente até me ache mais radical, porque eu sou muito radical. Não tenho medo de dizer para você que eu sou muito radical. Aliás, Jesus Cristo é radical. Aliás, assista a minha série Radical aqui, né? No meu canal, que você vai ver o Jesus radical. O Jesus radical é aquele que vai dizer que é sim, sim, não e não. Mas ele não desiste da gente quando a gente mesmo tem desistido de nós mesmos. Quantas vezes desistimos? Quantas vezes não insistimos um pouco mais? Não vamos um pouco mais além? Simplesmente jogamos a toalha. Estou encerrando agora o ano letivo. Quantas crianças eu percebi, lutei com eles o ano inteiro, mas eles desistiram no meio do ano. E aí não tem nada que você possa fazer por uma criança de 6 anos que desiste de si mesma. Eu vejo hoje crianças com depressão, crianças estressadas, crianças emburradas, doentes, raivosas, sem motivação para viver. Crianças que dependem de medicação para dormir, para ficar calmo na sala de aula. Crianças bonitas que têm tudo para ser felizes. Têm tudo para serem felizes, mas que infelizmente desistem. E o Apocalipse 3, versículo 14, Jesus Cristo abre a mensagem para a Laodiceia, a última igreja, o final da história de Deus nesta terra, é a igreja de Laodiceia. Deus não tem outra igreja, tá bem? Se você for observar, não tem mais período para frente. Todas as profecias de tempo se cumpriram em Laodiceia. 1844 até os nossos dias é o tempo, o período de Laodiceia. Estamos vivendo a igreja de Laodiceia, o período da história da igreja de Deus na terra é Laodiceia e é a última igreja. É o final, é a conclusão. Jesus Cristo, João capítulo 19, verso 28, vendo que todas as coisas estavam completas ou estavam terminadas, ele disse, eu tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam em vinagre e uma esponja, e fixando-a no caniço, colocaram em sua boca. E quando ele tomou o vinagre, ele disse, está concluído. Está terminado. O processo da salvação foi completo. A história de Deus na terra, a história deste mundo começa com Deus. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E no final, Apocalipse 3, 14, está consumado. O amém de Deus é a igreja de Laodiceia, porque é a última igreja, é o último período da história deste mundo. Estamos vivendo 2 fins, fim do tempo e tempo do fim. Daniel falou isso em Daniel capítulo 12, ele fala essas 2 expressões, fim do tempo e tempo do fim. Nós estamos vivendo exatamente essas 2 expressões em Apocalipse capítulo 3, versículo 14.
O tempo do fim. Por que é o tempo do fim, Renivaldo? Porque a partir de 1844 chegou o tempo do fim. E por que é o fim do tempo? Porque a partir de 1844 nós não temos nenhuma profecia de tempo para além de 1844. É o tempo do fim. Ou seja, a partir de 1844, todas as profecias apontam para o reaparecimento de Jesus Cristo na Terra. É o tempo do fim. Ou seja, é o tempo de Deus concluir o conflito, terminar o conflito entre o bem e o mal. Concluir a história do pecado para começar uma nova história com a nova terra. Apocalipse capítulo 21. O amém de Deus é a conclusão. Não é o ser humano que termina a história, não é uma bomba atômica, não é uma arma nuclear, não é uma arma química, não é simplesmente a degradação ou depredação da natureza. Não, o ser humano está hoje preso a essas teorias dizendo que o mundo vai acabar, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. Não, o mundo não vai acabar do jeito que o ser humano está planejando. O mundo vai terminar, vai concluir com Deus resgatando filhos e filhas para levá-los para morar um tempo com Ele no reino dos céus. E depois de 1000 anos de férias no céu, ou de um período de julgamento no céu, nós retornaremos para a terra renovada e aí haverá um novo começo, um novo céu, uma nova terra. O amém de Deus é Jesus Cristo voltando a esta terra para fazer justiça aos seus santos. Leia comigo Daniel capítulo 7 e depois nós vamos ler Daniel capítulo 9. Leia comigo Daniel capítulo 7. Se eu não estou enganado, verso 22. Diz assim, ó, verso 22 diz: até que veio o ancião de dias e fez justiça aos seus santos, ou aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos receberão o reino. O amém de Deus é a chegada de um tempo em que Deus vai exaltar seus filhos na terra. O amém de Deus no Apocalipse é um tempo em que Deus mesmo vai se manifestar na história para fazer justiça aos santos, fazer justiça ao seu povo. O próprio Pedro, falando desse momento, leia 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro 3, versículos 11 a 13. Está escrito assim, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11 a 13, está escrito: visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, vocês devem ser tais como aqueles que vivem em santo procedimento e piedade, esperando a vinda do grande dia de Deus, no qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Apocalipse capítulo 5 fala que o Deus eterno vai fazer justiça aos santos dele, aos filhos dele. O amém de Apocalipse capítulo 3, versículo 14, é nada mais, nada menos do que a conclusão do conflito entre o bem e o mal. Ou seja, o segundo retorno de Jesus Cristo para dar galardão e vida eterna a todos os filhos de Deus. Ou melhor, para fazer justiça na terra. Apocalipse capítulo 11, versículo 19, diz que Deus vem destruir aqueles que destruíram a terra. Aqueles que fizeram injustiça na terra. Ezequiel capítulo 33 também fala, né, que Deus vai julgar, e aquele que foi justo receberá a recompensa de justo, e aquele que foi ímpio receberá a recompensa de ímpio. O amém de Deus, em Apocalipse 3, fala do final, fala da conclusão, fala do término da história de pecado neste mundo e do resgate dos filhos de Deus.
Agora, temos um problema na igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, primeiro, ela é uma igreja muito acomodada. Vamos colocar a palavra acomodada, porque nós estamos vivendo o amém de Deus e a igreja fica indiferente a esse amém de Deus. Por isso que eu falei que eu não vou tocar no outro assunto da mensagem, porque é riquíssima essa primeira parte. Deus está mostrando urgência. Quando Jesus Cristo diz, eu sou a testemunha verdadeira, o princípio da criação, ele está dizendo que ele é o princípio, ele é o final. E nós estamos vivendo no tempo do fim e no final do tempo, e a igreja continua indiferente, acomodada e conformada com o mundo. Não é só eu que estou inventando, o texto mesmo diz. Olha o que Deus diz da igreja de Laodiceia. Eu conheço as tuas obras, que você nem é frio e nem é quente. Essa expressão morno aqui, né, de Apocalipse 3, é terrível para a gente, porque eu não sou uma coisa nem outra. Eu não sou um crente frio, indiferente, completamente à toa. Também não sou quente. Eu sou um meio termo aí. Como eu disse, eu já citei aqui uma época e vou citar de novo. Eu conheci uma moça chamada Juliana, né? O nome dela é Juliana mesmo, né? E uma moça linda, um corpo perfeito, escultural, uma moça que inteligentíssima, tinha realmente uma boa expressividade. E um dia eu encontrei a Juliana dançando na quadra lá da escola e ela disse, eu sou 50%, eu sou cristã 50%. Hoje nós estamos vivendo um período de cristãos 50%. Estamos em pleno século XXI, no amém de Deus. O Deus tem urgência para acabar com a história do pecado. Jesus Cristo já poderia ter voltado e a gente está vivendo um cristianismo 50%. Eu comecei essa mensagem hoje fazendo a reflexão sobre a questão da importância da comunhão com Deus, de você dedicar pelo menos 3 horas por dia para ficar na presença de Deus, conhecê-lo, amá-lo e procurar maneiras mais eficientes de adorá-lo, de servi-lo. Você entendeu agora? Esse cristão 50%, meu irmão, não muda nada. O mundo está cansado de um cristianismo de fachada, um cristianismo 50%. Ou seja, eu sou 50% mundano e 50% salvo. Eu sou 50% mundano e 50% cristão. Eu sou 50% filho de Deus e sou 50% filho do mal. Eu sou 50% salvo, eu sou 50% perdido. É isso que Deus está dizendo da igreja de Laodiceia. No amém de Deus, no fim do tempo e no tempo do fim, Deus olha para uma igreja indiferente. Uma igreja morna. Como diz o baiano, nem cheira e nem fede. Não é sal nem é açúcar. Já comeu uma comida insossa? É o cristianismo moderno. É a Laodiceia moderna, uma igreja insossa. Sem sal, sem açúcar. Aliás, tente fazer um bolo e não coloque uma pitadinha de sal. Você pode até colocar muito açúcar. Ele vai ficar enjoativo, não vai prestar porque faltou uma pitada de sal. E assim está a igreja cristã do século XXI, vivendo no tempo do fim, vivendo o amém de Deus, de forma indiferente, descomprometida, relaxada, sem compromisso com o céu. Aliás, uma coisa que está realmente machucando demais o cristianismo moderno é justamente a ausência de compromisso. Porque nós não temos mais compromisso com Deus. Aliás, não temos compromisso mais com nada, né? Hoje a ideia do ficar é terrível, porque o ficar não exige compromisso. E aí os jovens hoje não namoram, eles ficam, porque não exige compromisso. Eles começam um empreendimento, mas não tem compromisso, não se comprometem em levar até o final. Lembra
que eu acabei de falar da questão de desistir. Imagine se Deus desistisse da igreja de Laodiceia. E agora Deus ainda vai se reportar à igreja de Laodiceia dizendo que a ama. Eu repreendo, eu disciplino a quantos eu amo. Essa é uma mensagem poderosíssima, por quê? Porque no amém de Deus, Deus ainda está insistindo por uma igreja que está indiferente, que não quer compromisso. Percebeu, meu irmão? Agora, a questão toda aqui, e eu volto a frisar um ponto importante aqui, porque eu acho relevante demais, importante demais. Deus está dizendo aqui, você não é fria, você não é quente, né? Ele está falando do anjo da igreja de Laodiceia, você não é frio, nem é quente, você é morno. E porque você é assim, eu já estou quase perdendo a paciência com você, estou quase ultrapassando os meus limites para destruir você, para rejeitar você. E aqui isso me lembra a história de Israel, né? Deus, no ano 1446, Deus liberta Israel do Egito. E olha, meus irmãos, Deus lutou com Israel durante 1500 anos, 1400 anos. Quando Jesus Cristo chega, Jesus Cristo vai dizer em Mateus 23, verso 39, olha o que Jesus Cristo diz da igreja agora, 1000 anos depois, mais de 1000 anos depois, né? A igreja para os judeus, 23, verso 39. Olha o que Deus vai dizer. Eles rejeitam a pregação de Jesus Cristo, né? Resistem a Jesus Cristo. Então Jesus Cristo vai dizer assim no verso 37 a 39. Jerusalém, Jerusalém, por que você mata os profetas, você apedreja os mensageiros que eu enviei a você? Quantas vezes eu quis salvar você, quantas vezes eu quis reunir você debaixo das minhas asas, como uma galinha junto debaixo das asas, e você não quis. É a mesma mensagem de Laodiceia. Deus está dizendo, porque você não é frio, porque você não é quente, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Aqui a igreja, os judeus, Jesus Cristo disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes você matou os profetas, você apedrejou meus mensageiros, quantas vezes eu quis reunir você, quantas vezes eu quis levar você ao arrependimento e à mudança, e você não quis. Por isso, a casa de vocês está ficando deserta. Quando Jesus Cristo falou isso aqui, ele estava saindo do templo. Mateus 24, versículo 1. Tendo Jesus Cristo saído do templo, ele não volta mais. Ele vira as costas para esse templo. Esse templo vai ser destruído no ano 70. Por quê? Porque o povo rejeitou a graça. O povo rejeitou a salvação. O povo foi indiferente ao mensageiro de Deus, aos profetas de Deus. E aqui está o profeta de Deus, meu irmão. Aqui estão os profetas de Deus, falando ainda hoje. Aqui estão os mensageiros de Deus, do Velho e do Novo Testamento ainda falando, Deus insistindo, no tempo do fim, no final do tempo, Deus ainda quer salvar. Agora a pergunta é, você vai continuar indiferente? Você vai continuar com essa religião 50%? Estou a ponto de vomitar você da minha boca. Deus, eu tenho certeza que Deus, ele já está cansado da gente. Eu tenho insistido muito nesse canal, dizendo que Deus trabalha 24 horas para nos salvar. Deus trabalha para a gente, Deus trabalha na gente e Deus trabalha por nós. Através de nós, ele alcança outros. E ele trabalha em nós, ele trabalha conosco, ele anda conosco. A gente tem que parar com essa mania de querer fazer coisas para Deus e correr para os braços de Deus e viver a vida de Enoque, andar com Deus. Agora a gente precisa de compromisso. A gente precisa se casar com Deus de verdade.
Não é ficar uma horinha, ficar um tempinho ali com Deus. Eu vou à igreja, a minha vida não muda, nada muda. E as pessoas não vê nada em mim, não vê cristianismo, não vê mudança, não vê santificação, não vê santidade, não vê nada. Que cristianismo é esse que eu sou tão parecido com o mundo que o mundo não vê diferença entre eu e ele? Paulo disse em Gálatas 6, leia comigo. Gálatas 6, olha o que Paulo disse. Ah, meu irmão, no dia que o mundo vi isso aqui na gente, Gálatas 6, se eu não tenho verso 14, verso 14. Longe esteja de mim o gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual eu crucifiquei o mundo, e o mundo me crucificou. Eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. É o que Paulo disse. O mundo não via nada do mundo na conduta de Paulo. E Paulo não tinha nada no seu corpo que representasse o mundanismo. Cristianismo 50%, Laodiceia. No fim do tempo, no tempo do fim, Deus tem uma igreja indiferente, uma igreja mundana, uma igreja 50%. Uma igreja descomprometida com o céu. E a pergunta é, vamos continuar indiferentes? Vamos continuar resistindo à voz do Espírito Santo? Vamos continuar desistindo? Se você não é daquele que desiste, se você é daquele que quer uma mudança radical em sua vida, você quer o Jesus radical na sua vida e você quer ser radical também, ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti, com esse cristianismo de indiferença, de descompromisso, cristianismo 50%, e queremos que o Espírito Santo converta o nosso coração, porque nós mesmos estamos cansados dessa hipocrisia religiosa, desse faz de conta, Senhor, desse 50%. Queremos mudar nossa posição, Senhor. Queremos nos converter completamente ao Senhor. Por isso te pedimos encarecidamente que envie o Espírito Santo sobre nós, para que nos converta, para que nos transforme, para que nos purifique de todo o mal e para que nos leve a ser de fato e de verdade filhos e filhas de Deus. Nós o adoramos agradecidos no doce nome de Jesus Cristo.